Tennyson! Quando Ben Tennyson entra em uma batalha, quase sempre sabemos como a história vai terminar. Ele escolhe um alienígena, enfrenta o vilão, derrota a ameaça e salva o dia. Até aí tudo bem, né? O inimigo tá derrotado, a cidade tá segura e o Ben vai embora como herói. Pelo menos conseguimos salvar todo mundo. Viva a gente! Mas existe uma pergunta em Ben 10 Universo que nos faz perguntar o que realmente acontece com as pessoas que continuam ali. O que acontece depois que a batalha acaba? Quem recolhe os destroços e arca com os prejuízos? Quem perde mercadoria, tempo, casa, carro e até a própria paz por causa do caos que sobra? Em episódios como Quanto Mais as Coisas Mudam, ou Entrega Especial, e até mesmo no episódio A Canção do Sr. Bauman, a franquia deixa bem claro que salvar o mundo nem sempre significa sair sem deixar consequências pelo caminho. E é justamente isso que faz esse tema funcionar tão bem. Um herói pode salvar o dia e ao mesmo tempo deixar prejuízos para quem vive naquele mundo. Durante boa parte da franquia, o Sr. Bauman aparece como piada recorrente. O Ben Tennyson entra na loja dele, destrói algumas coisas pelo caminho e até mesmo algum problema acontece e uma luta começa. E pouco depois vem mais um prejuízo. A graça normalmente está na reação exagerada do Bauman. Ele reclama, fica irritado e a história segue em frente. Ben, por favor, é um negócio simples. Eu pago, eles vão embora. Que é o que eu quero que você faça agora. Mas, Sr. Bauman, eu posso impedi-los. Não! Toda vez que você vem na minha loja, destrói tudo. Só que o universo, às vezes, para de tratar isso como um simples humor e transforma esse tipo de situação em consequência real. Em A Canção do Sr. Bauman, por exemplo, o episódio mostra o velho comerciante mais ligado à própria rotina, aos seus sentimentos e ao peso do que acontece ao redor dele. A história também registra o famoso Ben Ledger, o caderno onde o Bauman anota o que o Ben lhe deve. Ai, não! Dívidas do Ben, não! Meus parabéns! Com este último acidente, você me deve $20,05. Ou seja, aquilo que parecia ser só uma piada passa a ter um peso real. Se a ideia é falar de episódios em que o Ben deixa prejuízo para outras pessoas, alguns exemplos em Omniverse são muito úteis. No episódio intitulado como Quanto Mais as Coisas Mudam, parte 1, Bauman e Cabeça de Bolha tentam convencer Ben a ficar fora da confusão, mas ele ainda acaba entrando no conflito contra os criminosos, isso dentro do ambiente da loja. Isso já mostra o problema central. Mesmo quando Ben está tentando resolver a situação, o lugar e as pessoas ao redor continuam expostos ao caos. Em Entrega Especial, a consequência fica ainda mais direta. Esse episódio descreve que Ben causa mais uma vez confusão ao Sr. Bauman, chega a destruir o carro dele e acaba sendo punido com trabalho para compensar o dano. E no episódio A Canção do Sr. Bauman, o prejuízo já não é mais só material. O episódio reforça que Bauman não é apenas alguém que perde coisas, ele é alguém que convive com os efeitos acumulados dessa vida toda em torno das batalhas do bem. E o próprio Ben Ledger deixa isso bem explícito. Histórias de super-heróis normalmente dividem os personagens em dois grupos, os heróis e os vilões, mas existe um terceiro grupo que quase sempre fica em segundo plano, que no caso são as pessoas comuns. Essas pessoas não possuem poderes, não escolheram participar da batalha, e mesmo assim acabam convivendo com as consequências do conflito. E esse é um dos motivos principais pelos quais Bauman funciona tão bem com esse tipo de análise. Ele não é um vilão, também não é uma vítima passiva sem personalidade. Ele é alguém que trabalha, tenta sobreviver e precisa lidar com os danos de um mundo onde alienígenas, invasões e lutas acontecem o tempo inteiro. O Ben protege a cidade e o Bauman protege o próprio sustento. E em muitos momentos, essas duas coisas entram em choque. É importante deixar uma coisa bem clara. O Ben não destrói as coisas de propósito. Na maioria das vezes, ele tá tentando evitar um desastre ou derrotar o inimigo. Isso significa que ele não é responsável por criar a ameaça. Mas infelizmente, isso não apaga o resto. Uma coisa é culpa, outra coisa bem diferente é a consequência. O Ben pode não ser culpado pelo início da batalha. Porém, mesmo assim, as decisões dele durante o combate podem gerar prejuízo para quem está por perto. E é justamente aí que a história fica mais interessante, porque uma boa intenção não apaga automaticamente o resultado final. Salvar alguém não devolve por mágica o que foi destruído. Salvar o mundo não faz com que as perdas desapareçam. O crescimento do bem em Omniverse nem sempre vem de uma transformação nova ou de um alienígena mais forte. Às vezes, o amadurecimento aparece quando ele começa a entender melhor o impacto do que ele faz. E justamente nesse episódio, A Canção do Sr. Bauman, a história é uma boa
boa base para esse tipo de leitura porque o episódio faz bem encarar com mais seriedade uma pessoa que sempre foi tratada como figura cômica. A relação entre Ben e Bauman deixa de ser só uma repetição de gag e passa a carregar o peso emocional. Já em Entrega Especial, o amadurecimento vem de outro jeito. Ben precisa lidar diretamente com a consequência do prejuízo causado ao Sr. Bauman, o que transforma o problema em algo concreto e pessoal. Então uma leitura bem segura seria essa. Ben amadurece quando a série para de mostrar só o herói vencendo e começa a mostrar o custo real das vitórias dele. E essa é uma das leituras mais fortes que esse tema permite. Ben quer fazer o bem, mas querer fazer o bem não significa que todas as consequências serão positivas. Às vezes uma pessoa pode salvar alguém e ao mesmo tempo prejudicar outra. Pode impedir uma tragédia e ainda assim deixar danos pelo caminho. E é por isso que episódios como Quanto Mais as Coisas Mudam, Entrega Especial, A Canção do Sr. Bauman funcionam tão bem para esse tipo de análise. Eles mostram que a ação do herói não termina somente no vilão derrotado. Existe um depois, existe um resto, existe alguém que precisa limpar a bagunça. E o Bauman nunca pede pro Ben deixar de ser herói. O ponto dele é outro. Ele quer que o prejuízo dele também seja levado a sério. Existe uma ideia muito comum em histórias de heróis, a de que derrotar o vilão faz com que todos os danos causados durante a batalha se tornem aceitáveis. Mas o Miniverse às vezes questiona exatamente isso. Salvar o dia não elimina automaticamente o dano causado no processo. Ben pode proteger Bearwood várias vezes. Ainda assim, pessoas como o Bauman continuam vivendo os efeitos dessas batalhas. Isso não significa que o Ben seja um herói ruim. Também não significa que o Bauman esteja certo em tudo. O que a história mostra é algo mais complexo. Heroísmo e responsabilidades precisam andar junto. Quanto maior o poder, maior também pode ser o impacto das escolhas. No fim, a pergunta não é se o Ben salva o mundo. A pergunta é o que sobra depois disso. Porque enquanto ele vai embora como herói, alguém ainda precisa viver entre os destroços. E talvez seja justamente por isso que esse lado de Ben 10 continua tão interessante.